Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um Brasil Consciência, nosso encontro semanal para falar da produção científica do Brasil. No programa de hoje, nós vamos mostrar para vocês dois dos laboratórios associados do INPE. Eu estou falando do laboratório que estuda plasma e também do laboratório que estuda sensores e materiais. Para nos ajudar a entender o que esses laboratórios fazem, estamos aqui com o ex-servidor, ex-funcionário do Plasma e que ainda trabalha voluntariamente lá no INPE, o Gilberto Sandonato. Obrigado, Gilberto, pela sua presença, por ter aceitado aqui o nosso convite. Bom, sem mais delongas, para a gente já entrar no assunto, vamos ver rapidamente uma apresentação do laboratório de plasma. Acompanhe no VT. No INPE, esse laboratório foi criado em 1978 por o Dr. Gerson Otto Ludwig, que ele foi um ramo da ciência espacial que o objetivo era estudar plasma espacial e também as aplicações tecnológicas de plasma, né? Então o laboratório existe desde 78, assim, comunidade, que ele foi incorporado em outras coordenações, mas ele existe desde 1978. Esse quarto estado é uma matéria que você tem que pegar esse gás e aquecer uma temperatura muito alta, né? E aí você tem vamos dizer assim, uma sopa de átomos ionizados e elétrons, né? Então isso é que constitui o quarto estado da matéria, que isso também é a maior parte que se encontra no universo, né? Um átomo ionizado, o que significa isso? É que ele perdeu um elétron ou alguns elétrons. Então você tem que aquecer muito o gás para que isso ocorra. Normalmente é nitrogênio, mas tem hélio, tem metano. Aqui a gente usa mais nitrogênio, mas dependendo da aplicação pode ser hélio ou outros gases, né? Mas normalmente é um gás nobre, né? Mas por que a gente pode... Porque a gente estuda no primário, são 3 estados da matéria. Por que o plasma ele figura como... Porque o gás... Porque você pegar um gás só, ele não vai ter as moléculas, não vai ter íons lá dentro. No gás, a molécula, elas ficam soltas, o gás é bem solta, né? Elas estão bem separadas, né? Mas a molécula em si ela é neutra e no plasma não. Se você for ver a molécula, ela perdeu o elétron, então ela está ionizada, o átomo está ionizado. Aplicações médicas, o pessoal hoje em dia usa plasma frio para tratamento, acho que de pele, alguns tratamentos especiais na medicina. Mas tem aplicações para tratamento de superfícies, por exemplo, para deixar o metal mais duro ou reduzir, por exemplo, em ferramentas usadas na indústria, por exemplo, certas peças, se você trata por plasma, o coeficiente de atrito diminui, então você tem um desgaste menor nas peças. Você pode fazer crescimento de filmes finos em superfícies, usando processos a plasma. Na câmara MUX, por exemplo, quando tinha um sistema, porque quando o satélite fosse lançado, ela tinha que abrir, tem um sistema de abertura, porque ela tem que estar fechadinha quando faz o shaking, quando sobe, ela tinha que estar bem protegida. Então, quando fosse lá em cima, tinha que ter um sistema que abria e a câmera saía com a objetiva, né, com a lente, né? E por exemplo, estava travando esse sistema. Então, o pessoal, por exemplo, fez o tratamento por processos a plasma aqui no laboratório, e depois, quando fizeram, eles foram testar no laboratório de integrações de teste, viram que estava abrindo e fechando, mesmo após o shaking, né? Eu acho que na parte de tecnologia aplicada, nós estamos fazendo pesquisa de ponta, né? Tem essa missão EPAS também, né? Que são os dispositivos, os tratamentos da superfície por plasma, o pessoal também dos nossos colegas no LAS também, no Laboratório de Materiais, é a pesquisa de ponta. A do tokamak nós estamos um pouco atrás, porque depende de muito recurso, de máquinas enormes, grandes. Então, nós estamos só tentando acompanhar. Então, na parte de fusão termonuclear, nós estamos um pouco atrás, né? Mas é em função dos recursos que se requerem, né?
Obrigado à chefia do Laboratório Associado de Plasma por nos receber tão bem. Vamos aqui com o Gilberto. Gilberto, vamos tentar explicar para as pessoas, em outras palavras, para tentar entender que é uma coisa que, para mim, pelo menos, até bem pouco tempo atrás, era uma novidade. Esse quarto estado da matéria, sólido, líquido e gasoso. Ainda tem um quarto que é o plasma. Não. Como é que é isso? Na verdade, nós temos conhecidos, que nós aprendemos na escola, são 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Ao longo do tempo, com as observações que nós tivemos aí na astronomia e observando o comportamento dos gases, foi feito uma análise e foi observado que o gás, ao aumentarmos a temperatura dele, ele apresentava um comportamento diferenciado de um simples gás ionizado. Na verdade, o plasma não é apenas um gás ionizado. Ao ganhar ou perder elétrons dos átomos, você cria, como o Rossi falou, uma sopa, átomos neutros, partículas carregadas e elétrons. Mas o mais importante é que essa sopa exibe algumas coisas muito particulares. Por exemplo, uma coisa chamada comportamento coletivo. Ela também exibe uma frequência característica de vibração. E ela é eletricamente neutra, ou seja, a soma das cargas é praticamente zero. Então, o comportamento coletivo é o que mantém a eletroneutralidade das cargas, ou seja, se você perturbar esse plasma com uma sonda, por exemplo, você enfia uma sonda de metal ali para medir as propriedades desse plasma, essas cargas vão se rearranjar de forma que a única perturbação que você vai ter é de alguns microns locais. O resto, o plasma permanece neutro. Então não há separação de cargas. Então isso que constitui o chamado quarto estado da matéria, porque ele tem propriedades próprias. O nosso Sol, por exemplo, é um plasma a hélio e hidrogênio. O Sol inteiro é um plasma? É um plasma. É um plasma. O Sol é um plasma. Na verdade, nós vemos aquela imagem do Sol, daquelas línguas, aquilo é um plasma. Obviamente aprisionado nos campos magnéticos próprios gerados, quando você tem cargas em deslocamento, você cria campos magnéticos, é onde você vê a magnetosfera do Sol, e é onde esse gás está preso. Na realidade, ele não escapa para o exterior, porque, na realidade, além das forças internas eletrostáticas, nós temos os campos magnéticos aprisionando esse plasma lá. Então, por isso que ele está lá. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então, eu pego um gás, eu dou um jeito de confiná-lo em algum lugar. Isso. Aí eu dou um jeito de esquentá-lo a uma temperatura absurda. E eu também tenho que criar uma maneira dele ficar confinadinho, dele estar quente, dele não tocar em nada para ele mudar as propriedades dele. Exatamente, porque se ele tocar em alguma coisa, ele troca a carga. Trocou carga, ele perde, ele apaga, vamos dizer assim. E você tem que manter. Para isso, nós usamos campos magnéticos. No caso do tokamak, por exemplo, que é um reator de fusão nuclear, nós temos campos magnéticos muito intensos, não só para confinar esse plasma, quer dizer, as partículas carregadas ficam presas nas linhas de campo magnético, devido à força de Lorentz. Então, é uma força que depende da carga, da velocidade do campo. E essas cargas, então, ficam aspiralando nesse campo magnético e elas ficam, então, confinadas. É um sistema, uma garrafa que você mantém, magnética, que mantém essas partículas. No tokamak, os campos são muito intensos, não só porque você vai trabalhar com densidades muito elevadas de partículas, e mesmo porque você quer apertar esse plasma até o ponto em que as partículas vão se encontrando e se fundem. Aí, uma vez que elas se fundem, um nêutron é emitido e a energia desse nêutron é captada e aí você pode esquentar uma caldeira e gerar energia elétrica. Quando a gente fica tendo essas conversas, a gente se arrepende de ter matado aquela aula de física no ensino médio. Mas nós vamos ver agora por que é tão importante pesquisar o plasma e essas aplicações. O Gilberto aqui falou do tokamak, o nosso diretor o Rossi também. Vamos conhecer então esse equipamento, o tokamak, o único do Brasil e que está de saída do INPE. Acompanhe no VT.
tokamak é essa máquina aqui. Ele tem esse nome, né, que é um nome que provém do russo, né, que quer dizer uma máquina, uma câmara toroidal. Então, é uma câmara que você vai confinar o plasma através de uma configuração de campos magnéticos. E você usa esse experimento para fazer a geração de energia através de fusão nuclear, que é uma forma de você gerar energia de uma maneira limpa, sustentável, né? E quase que interminável. Essa máquina aqui, ela não foi construída com o propósito de se fazer fusão nuclear. Ela não tem o porte para isso, né? Para você conseguir fusão nuclear, você precisa de reatores muito maiores que isso, que este aqui. Mas ela foi construída no sentido de nós obtermos conhecimentos, né, experimentais a respeito do confinamento do plasma em máquinas desse tipo. Ainda não existe um reator que produz a energia por fusão, né? Eles estão tentando construir um protótipo de reator na França. Mas essas máquinas são enormes, né? É uma dimensão muito maior do que essa aqui. Essa aqui é mais para nós adquirirmos alguma experiência do comportamento do plasma e fazermos alguns estudos específicos, né, do plasma para a gente obter conhecimento. Quem projetou a máquina foi o Gerson Otto Ludwig, né, o Dr. Gerson Otto Ludwig, e havia toda a equipe de experimentais e de técnicos que participaram de toda a montagem da máquina. Foi na década de 90 que se começou a construção dessa máquina. E no ano 2000 foi o primeiro disparo, o primeiro plasma que foi disparado na máquina. Mas ela foi inteiramente projetada e montada aqui no INPE. Né, nós terminamos um projeto de engenharia do novo laboratório que vai se instalar lá em Iperó. Né, esse projeto foi terminado, encerrado ano passado. E agora nós precisamos conseguir a verba para construir o laboratório. E a ideia é que esta máquina aqui seja transferida, seria a primeira máquina desse novo laboratório. Juntamente é no mesmo sítio de um outro empreendimento da CENEM, que é o reator multipropósito brasileiro. O Brasil perde ou o Brasil ganha com essa transferência do tokamak que foi construído, projetado no INPE, lá para Sorocaba, junto com essa nova estrutura, digamos assim, da pesquisa de geração de energia nuclear no Brasil? Bom, o Brasil sempre ganha quando ele mantém uma pesquisa, né, em qualquer lugar que seja. A transferência para Sorocaba é uma cidade vizinha. Não, na realidade é uma história um pouco antiga, porque o INPE não considera o tokamak hoje em dia como um experimento típico da área espacial. É um dispositivo para geração de energia. Está mais relacionado com as entidades que trabalham nessa área. Então, há muito tempo atrás foi feito um acordo, né, com a CNEM para que ela se responsabilizasse pelo desenvolvimento desse tipo de reator. Já há muito tempo, já há bastante tempo, há esse intuito de que será transferido. Parece que está sendo feito um laboratório especial para isso. E mais, o que mais se precisa é gente para trabalhar, né? Hoje o INPE conta com 2 pesquisadores efetivos nessa área. Quer dizer, muito pouco, porque o professor Gerson Ludwig, que projetou a máquina, já está aposentado. Havia mais pessoas, mas a maioria ou se aposentou ou mudou de grupo, e nós não tivemos recontratação, né, ou uma contratação que pudesse suprir a necessidade de pessoal nessa área. Não só nessa área, mas todas as áreas do INPE que fazem pesquisa, né? Nós temos um déficit muito grande. Então, a ideia é que a Comissão Nacional de Energia Nuclear possa prover pessoal e financiamento, obviamente,
monetário para que seja levado a bom termo essa pesquisa. Normalmente, esses tipos de reatores envolvem centenas de pessoas, em todo o mundo. Em cada laboratório, você não tem 2 ou 3 ou 10 pessoas, você tem centenas de pessoas trabalhando nessa área. Tanto a parte teórica, a parte experimental, técnicos. Quer dizer, é uma infraestrutura que nós, infelizmente, não temos no INPE, né? Na sua opinião, quanto tempo vai demorar para que o mundo consiga produzir essa energia limpa, barata e praticamente interminável? Desculpe, eu vou brincar, mas você quer uma bola de cristal. Mas, olha, não sei precisar mesmo, porque não é a minha área. Quer dizer, eu acho que as pessoas que estão mais ligadas aí devem ter esse tipo de informação. Há, como ela falou, uma grande tentativa de um consórcio mundial na área de fusão termonuclear e de se produzir um reator que realmente possa produzir energia, ou seja, que ele seja eficiente, que ele gere mais energia do que ele consome. Por que eu te perguntei esse exercício de futurologia? Porque nós estamos praticamente parando a pesquisa no momento em que ela está, à espera de um recurso para transferir o laboratório para um novo local e aí sim começar tudo de novo. Né? E nós, como disse o chefe do departamento, aliás, que eu chamei de diretor agora há pouco, é chefe, nós já estamos atrás, né? Nós já estamos ficando para trás dos outros países. Então, é hora de alguém se coçar. Tomara que não aconteça com o tokamak, a mesma coisa que aconteceu com o interferômetro lá do Odílio, que estava lá na USP em São Paulo, foi desmontado, veio para o INPE e não tem dinheiro para montar. Nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta. É um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre os laboratórios associados do INPE de plasma, materiais e sensores. Nós falamos no bloco anterior sobre a pesquisa do tokamak, o exercício de futurologia, de saber quando que nós vamos poder usar o plasma para obter uma fonte limpa e quase infinita de energia. Mas o plasma não é apenas um exercício de futurologia, já tem aplicação sendo pesquisada no INPE e sendo, inclusive, utilizada em materiais para satélites e para a indústria. Vamos conhecer um pouco dessa história nesse VT que você acompanha agora. Esse é o laboratório de implantação iônica por imersão em plasma. De forma geral, todos os experimentos, as linhas de pesquisa desse laboratório trabalham visam melhorar as propriedades de superfície dos materiais metálicos de uma forma geral, mas não restrita só aos materiais metálicos. Melhorar as propriedades superficiais de forma a aumentar a resistência daquela superfície à corrosão, ao desgaste, proteção contra a oxidação seca, oxidação úmida, de uma forma geral. Em peças do satélite, por exemplo, que se movimentam, não pode ocorrer solda fria, porque isso leva à fratura do material. Então, o tratamento de implantação iônica mostrou bons resultados, protegendo contra a solda fria. A implantação iônica para aplicação biomédica é um tipo de tratamento que já é utilizado para diversos materiais, mas uma aplicação importante são para as próteses ortopédicas, que essa modificação da superfície diminui o desgaste daquele material metálico da prótese e também evita que alguns elementos que não são biocompatíveis sejam liberados daquele material para o corpo. Um plasma muito utilizado é o plasma de nitrogênio. Então, aquele material a ser tratado, ele é polarizado, então a gente aplica uma alta tensão negativa. Os íons, eles são praticamente puxados para dentro da superfície do material, porque os íons estão positivos no plasma, então a tensão negativa aplicada atrai os íons e os íons são puxados para dentro da superfície. Como é uma modificação da superfície, não tem descolamento dessa parte tratada, dessa camada tratada. É diferente de uma película, de um filme ou de tinta, um verniz. Então, é a própria superfície do material que é modificada.
não tem alteração da dimensão de forma significativa e não tem descolamento, que é o mais importante. Essa parte tratada não se perde. Dentre as linhas de pesquisa do grupo, que a professora Karina citou, eu trabalho com esse sistema, que é o sistema que associa implantação iônica por imersão em plasma e deposição. Como a professora falou, a implantação, ela implanta íons do plasma no material. Então é uma modificação da superfície e é uma modificação rasa na superfície. Então aqui, além dessa modificação por implantação, a gente ainda deposita um outro material sobre o nosso substrato. Então a gente tem aqui, além da implantação iônica, a modificação do substrato, a gente tem a deposição de um filme, um revestimento no material. E como exemplo de aplicação, que é o que a gente está trabalhando, a gente tem essa esfera aqui, que é uma ponta de um sensor que vai no satélite, e é uma esfera de alumínio. E essa esfera precisa ser revestida com ouro. Então a gente está associando a implantação iônica e a deposição para revestirmos essa esfera com ouro. E a dificuldade desse trabalho é que o ouro depositado sobre o alumínio tem baixa aderência. Então é um revestimento que ele delamina facilmente. Então o nosso trabalho é tentar fazer com que esse ouro seja fortemente aderido no alumínio. Eu sou aluna de doutorado e atualmente eu estou pesquisando cavidades reentrantes de nióbio via implantação iônica por imersão em plasma de nitrogênio para aplicação nos sensores de ondas gravitacionais Mario Schenberg, que a gente tem aqui no INPE. Dentro do equipamento que fica na divisão de astrofísica aqui do INPE, existem alguns sensores que vão captar essas ondas gravitacionais. E justamente o nosso trabalho aqui é tentar melhorar o fator de qualidade que esse sensor vai ter na hora de fazer a recepção dessas ondas gravitacionais. Eu trabalho com pesquisas no interior de tubos metálicos. Esses tubos metálicos, eles têm grandes problemas. Um desses problemas seria degradação severa, que seria oxidação ou corrosão, e pode ocorrer em tubos de alimentação de gás, tubos de extração de petróleo, de gás, tubos de alimentação de combustível também. E o plasma que nós trabalhamos é um plasma de nitrogênio e ele é gerado no interior desse tubo. Isso é diferente da implantação de nitrogênio, onde os íons são bombardeados para a superfície desse material, provocando a melhoria desse material. O DLC é um filme, só que o tratamento é utilizando o gás de acetileno e metano. E é um lubrificante sólido, então é um filme, né? Tá aí, para quem acha que nada de bom é desenvolvido no Brasil, pesquisa de ponta e uma coisa que para mim, pelo menos, é uma coisa maluca. Você pega um gás, esquenta ele, coloca lá um metal e de alguma maneira que os cientistas brasileiros já aprenderam a fazer, esse gás entra na peça e se torna uma coisa só. Coisa mais interessante, né? Eu fico imaginando, daqui a alguns anos, quando isso já for uma coisa banal, vai dar para fazer pelo app do celular, a gente fazer uma pintura de carro, por exemplo, dessa maneira, né? Nunca mais vai, pelo menos arriscar a pintura vai ficar muito mais difícil, né? Certamente. Você pode depositar ou fazer a implantação iônica com diversos tipos de materiais, né? Ainda, a parte de implantação iônica mesmo é com gases. Na realidade, você melhora, como a professora disse, as características de superfície desse material. A implantação iônica difere da deposição porque os átomos penetram em alguns nanômetros no material. Isso nós chamamos de skin depth, profundidade de pele, seria a tradução, né? Mas uma vez que ele penetra nessas regiões intersticiais, ou seja, entre os átomos do próprio material, esse outro átomo vai e se aloja ali. Então, as forças atômicas são muito grandes ali. Então, ele fica aprisionado. E, com isso, você melhora as características desse material, né? Você, vamos dizer assim, a mesma coisa que você asfaltar uma estrada, ela fica mais lisa, né? Então, você mudou aquela propriedade, né? Ele não é tão rugoso, né? Então, por exemplo, falando do satélite, eles tinham um problema de atrito. Então, melhoraram, fazendo com que você tivesse
uma peça com coeficiente de atrito menor, né? Dispensando a lubrificação líquida que antigamente era feita. Acreditem que você tinha que usar a lubrificação líquida no espaço, você tinha que mandar um reservatório pressurizado para dar uma microgota, e nem sabe, né, no espaço você não diz que aquela gota vai parar exatamente naquele lugar, né? Ela pode se perder dentro do satélite. E, no entanto, com a lubrificação sólida, você não tem esse problema, quer dizer, o material já tem um coeficiente de atrito muito baixo, é autolubrificante. É a mesma coisa que nós pensávamos, né, nessas panelas de Teflon, que você praticamente não tem atrito, você pode fritar um ovo sem óleo, né? A ideia é um pouco mais avançada, porque esses materiais vão ser expostos a um estresse muito grande de alta temperatura, né, e mais variações de temperaturas muito grandes, né? Se você está no satélite com a face voltada para o Sol, você tem temperaturas de centenas de graus, e, ao contrário, as temperaturas são negativas, muito baixas. Então, esse estresse térmico pode provocar danos no material, quer dizer, estresse mecânico até, né, de estrutura do material. Só deixar claro para quem estiver nos assistindo, quando está o satélite voltado para o Sol, a temperatura é muito maior do que aquela conseguida no fogão do Teflon. Não, é absurdamente. Então não dá para usar Teflon no satélite. Nós estamos falando aí até de milhares de graus, né? 1.000, 2.000 graus você pode atingir no satélite, né? Agora, o senhor que foi professor, foi funcionário, pesquisador e professor. Não é o assunto desse programa, mas eu queria saber a tua opinião. O que você pensa a respeito dessa maneira que nós estamos hoje, pelo menos no INPE, conduzindo projetos, pesquisas, utilizando aluno como mão de obra? É aquela história, nós temos que aproveitar o que nós temos, né? Da parte do aluno, é só o que eles têm, porque com o ingresso na pós-graduação, eles têm a possibilidade de ter uma bolsa, né, um financiamento, e se manter estudando, né, se alimentando, morando, né? Para o aluno é bom? Para o aluno é bom, nesse ponto é bom. E para o pesquisador, como nós temos uma escassez enorme de funcionários, é o que nós temos hoje e é o que nós temos que aproveitar, né? Então, como diz o ditado, é a fome com a vontade de comer. Nós precisamos dos alunos, eles precisam das bolsas, precisam se formar. Nós, infelizmente, não temos tido grandes contratações em centros de pesquisa. Em universidade ainda está indo bem, mas em centros de pesquisa é muito difícil, né? O INPE nós temos visto nos últimos anos perdendo muito funcionários sem reposição, que demanda de concurso público, e os concursos estão fechados até, né, por não sei quanto tempo, acho que 20 anos, né? Então, a situação é essa. O grande problema é que também os pesquisadores estão envelhecendo, vão ter que se aposentar compulsoriamente aos 70 anos, né? E o que nos resta é o trabalho voluntário. Não sei se a gente vai falar agora, mas o que nós fazemos então é manter uma cooperação com o INPE dentro daquilo que nós sabíamos fazer, de forma a manter algum ou outro projeto funcionando, né? Gilberto é funcionário voluntário, aposentado e continua trabalhando. A gente já fala mais desse tema, nós temos outros exemplos aí ao longo do programa para mostrar. Só fazer uma pergunta de leigo, te aborrecer com uma pergunta de leigo que eu acabei de pensar agora. Você falou na questão da lubrificação, o satélite, a gota, e eu pensei aqui, não sei se eu estou falando bobagem, mas no motor do carro a grande dificuldade, uma das grandes dificuldades é a lubrificação. Fica imaginando um pistão revestido por plasma, com uma camisa revestida por plasma, a gente poderia eliminar o lubrificante líquido? Talvez não. Talvez desse para usar o sólido? Talvez não, porque é uma questão de mesmo você tentando eliminar totalmente o atrito, se você conseguisse num estado ideal, né, você ainda tem a combustão. E a combustão gera calor, né? E ela gerando a calor, ela vai aquecer as partes. Então a lubrificação não é só no sentido de eliminar o atrito, mas também de baixar a temperatura do motor, né? Então você tem o óleo lubrificante, que ela mantém uma certa temperatura, lubrifica aquelas partes, né? Por isso que ele circula, e a água, né? Que hoje nós temos os carros movidos a água. Então esse compromisso está também ligado ao tipo de ciclo
que nós temos do motor, né, de geração de calor no motor, né. Então, eu imagino, se você conseguisse eliminar totalmente a lubrificação, poderia ser, mas eu não sei como fazer. Mesmo na aplicação espacial, você ainda tem um certo coeficiente de atrito. Você ainda tem. É baixo, mas tem. E talvez no motor, onde você tem alta rotação, ao longo do tempo você teria aí um aumento de temperatura que necessitaria, então, lubrificação dessas partes, né? Desculpa a provocação, Gilberto, eu só fiz essa pergunta para ver se você estava prestando atenção. Bom, a gente segue aqui, acabamos de falar do laboratório que estuda plasma. Vamos falar do vizinho, pertinho dele, o laboratório que estuda sensores e materiais. Conheça um pouco mais desse trabalho no VT com o chefe de lá. O departamento, ele existe desde a década de 80, né? Ele foi criado com o objetivo de fazer sensores de uso em satélites, né? Sensores, principalmente sensores de infravermelho lá na época. Mas o departamento ele se desenvolveu em diversas áreas, né? A gente faz basicamente materiais desenvolvidos tanto para a área espacial quanto para a área ambiental, que são basicamente as duas, vamos dizer assim, os dois assuntos principais que são tratados no INPE, né? Então nós temos uma área que é a área mais antiga, que é a área de o chamado TecMat, né? Que é uma área de semicondutores. E eles trabalham com materiais semicondutores atualmente numa estrutura de nanométrica. Então eles fazem poços quânticos, né, para fazer esses tipos de sensores, né? Temos um grupo na área de micromecânica de silício para fazer sensores baseados em micromecânica do silício, né? Quer dizer, então sensores de aceleração, sensores de pressão baseados nisso. Temos um outro grupo que trabalha com materiais cerâmicos, a parte de absorção de radiação, e quanto para satélites, né, quanto para sensores ambientais. Temos um grupo na área de células solares. Esse grupo ele foi criado desde o início já na área de células solares, né? E ele, vamos dizer assim, ele derivou para uma área de trabalho com radiômetros, né, para medida da energia solar, radiômetro solar, e também de silício, trabalhando com silício poroso, tá? Temos um grupo na área de diamantes e materiais relacionados, que especificamente é o grupo no qual eu trabalho. A gente cresce diamante a partir de gases, né, diamante CVD que se chama. Trabalhamos com nanotubos de carbono e grafeno e trabalhamos com o DLC, que é um filme interessante, que é um filme de Diamond-like Carbon. É um filme de carbono, né? Só que ele tem propriedades de coeficiente de atrito muito baixo, então ele é utilizado como lubrificante sólido, né? Temos um grupo que trabalha com eletroquímica de materiais carbonosos, principalmente. Esse grupo ele é mais centrado nessa área ambiental, materiais que sejam aptos a fazer degradação de poluentes através de processos eletroquímicos e também através de processos eletroquímicos ter aí sistemas de armazenamento de energia, como supercapacitores e coisas assim. A nossa área de diamantes e materiais relacionados é uma área onde a gente tem essa perspectiva do contato com a indústria. Além desses spin-offs que já foram citados, né, do DLC, do diamante, lá para clorovalho de diamantes, tem também a parte do lubrificante sólido para satélite, que é em DLC,
e que foi desenvolvido por nós, e ele foi feito através da Fibra Forte, que é uma outra empresa, daqui do INPE também, mas era lá da engenharia, né, o pessoal. Tem outros grupos, né, quer dizer, por exemplo, o grupo de eletroquímica. Ele trabalha com essa parte de degradação, com cooperações aí pelo estado de São Paulo todo, né, cooperações assim importantes, né, e que tem resultados que são muito bons. Um que é legal também é o pessoal da microgravidade, que a gente chama, né? Que é o pessoal que faz o trabalho aí com crescimento de cristal em situação de voo em microgravidade, né? Então, e os resultados são bem interessantes. Eles têm um programa de desenvolvimento que ao longo dos anos aí eles têm feito diversos experimentos, né? E é único no país, né? Quer dizer, é um tipo de experimento que é único no país em termos de materiais, né? Como é que era essa divisão quando você estava lá desde o começo? Por que chegou à conclusão, né? Vamos fazer laboratórios associados? Um vai cuidar disso, o outro vai cuidar disso. Por que houve esse organograma inicial no INPE? Olha, eu entrei, eles já estavam formados, tá? Já havia uns 2 anos mais ou menos. Mas a sensação que nos passava era o seguinte: havia laboratórios dedicados a um tipo específico de pesquisa. Então, o laboratório de plasma, unicamente a plasma, ou seja, fenômenos básicos em plasma. Uma aplicação tecnológica que já havia na época era uma centrífuga a plasma, onde você fazia a separação de isótopos, tá? Imitando uma centrífuga mecânica para a produção de isótopos para a energia nuclear. Deixa eu ver se eu me lembro do outro. Havia um pequeno reatorzinho a plasma, mais ou menos um tokamaki muito pequeno. E depois eu comecei com a propulsão iônica. E o outro laboratório de sensores, né, materiais, lidava estritamente com física do estado sólido, ou seja, cristais, condução nesses materiais semicondutores, né? Eu me lembro que na época a ideia era fazer um grande laboratório de crescimento de arseneto de galho para substituir o substrato de silício. O arseneto de galho tem propriedades melhores de dissipação e altas temperaturas. Quer dizer, era uma física totalmente dedicada aos processos em estado sólido, né? Então, isso fazia uma diferenciação, um não participava do outro. Com o tempo, viu-se que as tecnologias começaram a utilizar recursos uma da outra, né? E hoje a física do estado sólido usa a tecnologia de plasma nos processos de deposição, implantação, como ele citou o professor, CVD, né, estado vapor, né, implantação em estado vapor, e criação de nanotubos, por exemplo. Você trabalha com carbono, né, na verdade é metano, e você dissocia, você vai ter o carbono para fazer o nanotubo. E o grafeno também, metano, se não me engano. Então, hoje você já tem laboratórios multidisciplinares, né, que é uma coisa maravilhosa. Você consegue utilizar recursos de uma área em outra e gerar uma tecnologia bastante interessante. Grafeno, nanotubo e muito mais. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Um instante só. Terceiro bloco do programa Brasil Consciência de volta hoje terminando aí o nosso tour pelos laboratórios associados do INPE. Você que acompanha o nosso canal já assistiu aqui o nosso programa inteiro dedicado ao LABAC, o Laboratório Associado de Computação e Matemática. Nós também já estivemos lá em Cachoeira Paulista no de Propulsão e Combustão e hoje estamos falando dos laboratórios de plasma e materiais, encerrando aí o nosso passeio, o nosso tour por esses laboratórios que dão suporte a toda a atividade espacial do INPE. Bom, e o Gilberto que está aqui é responsável por uma mudança estrutural desses laboratórios. Havia uma pesquisa de plasma que ele conduzia no laboratório de plasma
e por conta da aposentadoria dele, essa pesquisa foi transferida lá para Cachoeira Paulista, do programa que nós fizemos recentemente, que mostra a propulsão iônica a plasma sendo utilizada lá pelo Rodrigo Intini no programa que você confere nas nossas páginas aí da internet, tanto no YouTube quanto no Facebook. Por que você causou esse problema para eles de ter que mudar esse laboratório? Bom, é uma história antiga. Depois de 33 anos trabalhando na área de propulsão iônica, chegou uma hora que houve um impasse. A pesquisa chegou a um ponto em que necessitou de recursos financeiros e humanos para que nós chegássemos a um produto qualificado. Um propulsor iônico é para ser usado num satélite, então ele tem que passar por uma qualificação espacial, né? E para isso você necessita de uma infraestrutura adequada e também porque eu fiquei assim bastante reticente com as mudanças, né? Na aposentadoria, eu já tinha o tempo e acabei aposentando. Com isso, o laboratório ficou órfão praticamente. Embora nós tínhamos 2 pesquisadores na área, mas um é a parte que de engenharia eletrônica, que preparava todos os equipamentos, medidores, fontes, e o outro era na parte de engenharia química, que na realidade nós trabalhamos também com vários materiais e ele é um engenheiro muito bom nessa área. Que a princípio os 2 não tinham afinidade com plasma. Então o laboratório ficou órfão, mas em Cachoeira Paulista há o pesquisador Rodrigo Intini Marques, que fez um doutoramento na área de propulsão iônica e que então vai herdar esse laboratório todo e a pesquisa poderá ser continuada lá. O interessante é que eles conseguiram um financiamento da FINEP razoável para a construção de um prédio especial para propulsão iônica. Na realidade, o prédio é para a chamada propulsão elétrica. A propulsão iônica é apenas um dos ramos da propulsão espacial elétrica, né? Então vai ser um laboratório de qualificação espacial, onde nós teremos câmaras de vácuo adequada, facilidades para controle e qualificação de propulsores em ambiente espacial, né? Isso significa grandes câmaras de vácuo, câmaras com metros de diâmetro e dezenas de metros de comprimento. Essa infraestrutura está sendo preparada, talvez vocês fizeram a gravação lá, vai mostrar, há um prédio sendo feito, e agora, obviamente, nós temos que brigar por recursos humanos, principalmente, né? Temos poucas pessoas para trabalhar nessa área ainda. Então, o nosso grande desejo é que o Ministério se sensibilize, não só com a nossa pesquisa, mas com todos os institutos que estão passando por essa situação de perda de pessoal e falta de reposição, então que ele se sensibilize e acene com a possibilidade de nós continuarmos uma pesquisa. Caso contrário, nós vamos enterrar anos de conhecimento, anos de tecnologia e não há o que ser feito. Quer dizer, vamos perder mesmo, né? Na área espacial, não é tão fácil você enterrar uma pesquisa, porque dispositivos que você desenvolve hoje no Brasil, dificilmente você vai poder comprar no exterior, porque são considerados de tecnologia sensível. E há restrições. O ITAR, por exemplo, americano. Você vai comprar qualquer dispositivo ou material que você vai usar na área espacial, muitas vezes, mesmo assinando um End User Agreement, você não consegue importar aquilo, porque aquilo vai ser usado e pode ser considerado que você vai usar para a área militar. Ainda mais a gente que faz satélite em parceria com os chineses, americano não gosta de parceria com o chinês de jeito nenhum. Bom, nós estamos falando aqui do Gilberto, mas o nosso programa, o nosso assunto de hoje são sobre os laboratórios associados. Nós vamos falar agora mais um pouco sobre o laboratório de materiais e sensores. Vamos passear lá por dentro daquela estrutura, os vários laboratórios que eles mostraram para a gente. Acompanhe no VT.
Este é o laboratório de crescimento de diamantes. O diamante que nós crescemos aqui é o que nós chamamos de diamante CVD. CVD vem do inglês as palavras Chemical Vapor Deposition, tá? E basicamente a gente deposita o diamante a partir de gás metano e hidrogênio. Nesse reator de micro-ondas a gente está fazendo o desenvolvimento agora de crescimento de diamante monocristalino. O policristalino ele é duro como diamante, etc., mas ele não é transparente, principalmente na área de sensores de radiação. O diamante ele tem uma característica que é um material resistente à radiação ionizante, tá? Então ele é um bom material para isso, mas para ser um bom sensor ele tem que ser monocristalino. Essa área de nanotubos de carbono é uma área que se desenvolveu muito ao longo vamos dizer assim, da última década, né? Ou pouco mais do que uma década. E não só os nanotubos de carbono, como os grafenos também, né? Que são os materiais de carbono de dimensão nanométrica, que são a principal base da nanotecnologia, são esses dois materiais, tá certo? Essa parte mais escura aqui, bem preta, é nanotubo de carbono, tá? Que pesquisa é essa que você está fazendo aí? Bom, no momento agora a gente está analisando um material que é uma liga de titânio, que ela é nanoporosa, tem nanoporosidade. Então esse microscópio eletrônico de varredura, ele é um microscópio que tem a capacidade de observar nanoestruturas. É um microscópio bastante caro e ele é chamado FEG, Field Emission Gun, é um feixe por emissão de campo. Na verdade, isso aí é uma colaboração com a Unesp de Guaratinguetá, que eles trabalham com o desenvolvimento dessas ligas de titânio tem aplicação biomédica e tem uma série de aplicações, mas é principalmente essa aqui, essa nanoporosidade, é para melhorar o momento em que o osso vai integrar com essa liga de titânio. Na hora que, vamos supor, quando você coloca um pino de titânio no dente, quando ele tem esse micro ou nanoporo, ele melhora a osteointegração, diminui o tempo de osteointegração. Essa caracterização que se faz nesse laboratório se chama de tribologia. Tribologia é o estudo de desgaste e atrito. Vários grupos trabalham com tribologia, tá? Agora, esse tipo aqui específico é o único do INPE, tá? Porque ele é um tribômetro exatamente igual àquele, tá? Só que ele tem uma câmara de alto vácuo, tá? Porque o interesse do INPE é em atrito no espaço, em alto vácuo, que é diferente do atrito em ambiente com ar, tá certo? Então, aqui é do pessoal do grupo de eletroquímica, né? Então, a eletroquímica é todo o processo que ocorre com eletrodos dentro de um líquido, tá? Exemplo disso são as baterias, são os supercapacitores, que são coisas que a gente desenvolve aqui. Bom, esse é o laboratório de Diamond Like Carbon, aqui que nós fazemos os DLCs, né? Que é o lubrificante sólido, né? Esse experimento aqui ele é um experimento de deposição de DLC na parede interna, na superfície interna dos tubos, né? Porque no transporte de petróleo, né, no processo de passagem de petróleo pelas tubulações, existe muita formação de... o petróleo é grosso e gordo, né? Então forma aquelas crostas. Então o DLC ele inibe essa formação, tá? Que interessante, né? Não mostramos todos os laboratórios e assim, o que me chamou a atenção, uma pesquisa deles para produzir tubos com o lubrificante sólido que eles fazem com esse material de carbono, né? Aquela sigla em inglês, e que usa plasma. Por que essa pesquisa não está no plasma e está no laboratório de materiais? É porque, na realidade, é um aproveitamento, uma interação. Então, por tradição, né, a deposição de materiais com baixa
baixo atrito em metais, vai mais para o lado da física do estado sólido. Quer dizer, nós utilizamos uma tecnologia da área de plasma, que é a deposição desse do DLC, que é Diamond Like Carbon, carbono parecido com diamante, via um plasma de metano, né? Mas todo outro tratamento de investigação de como esse processo está andando, se aquilo é efetivo, é feito então com a ciência do estado sólido, né? Então é um tubo onde você vai investigar as propriedades tribológicas, né? Atrito desse tubo. Isso é uma ciência de materiais que é estritamente de estado sólido, que é diferente da ciência do plasma. Eu sei que não é sua área, mas no VT ali o diretor interino, o chefe interino fala pra gente que eles fazem diamante, o diamante transparente, as pedrinhas, lá não é pedrinha. Dentro do laboratório. Não é pedrinha. Não é uma pedrinha? É um filme. É um filme de diamante. É um filme de diamante. Inclusive, o diretor disse que está em tratativa lá com os Sírios de Campinas para eles fazerem as janelas do raio-x, que esse material diamante ele tem essa propriedade. Para quem estiver em casa nos assistindo, pensando em assaltar uma joalheria, vale a pena ele montar uma fábrica de diamante? Não, porque o diamante em pedra, ele é obtido sob uma condição muito adversa daquelas que nós temos em plasma, né? Na verdade, o diamante bruto que nós encontramos na natureza vem de um processo de compressão, né, do carbono advindo de florestas e daquele, vamos dizer, o petróleo, entre aspas, que nós tínhamos lá, e esse carbono, sofrendo uma compressão e variações de temperaturas muito grandes, acaba, então, originando o cristal que nós conhecemos como diamante, tá? Mas esse processo envolve pressões e temperaturas muito grandes, que não é o caso do plasma. Embora a temperatura do plasma seja grande, você tem baixa pressão. É baixíssima a pressão. Nós estamos falando em pressão de vácuo. Tá? Ou seja, você, para fazer a deposição de diamantes em laboratório, você usa uma câmara de vácuo, onde você retira o ar, estabelece uma pressão, vamos dizer, uma pressão negativa, injeta o gás que você quer gerar, né, normalmente o metano, e aí você trabalha ainda em pressões negativas. Quer dizer, a pressão é muito baixa. Você vai ter apenas um filme, né? Não tentem fazer isso em casa. Não dá certo. Colocar na minha panela de pressão um pedacinho de carbono e colocar no fogão não vai virar diamante. De jeito nenhum. Não assalte a joalheria. Você vai estudar e fazer pesquisa, de repente você faz diamante para outra finalidade. Bom, nós estamos aqui falando do laboratório de sensores e materiais, falamos de materiais, vamos falar um pouquinho de sensores, uma pesquisa muito interessante, pesquisa de ponta, que está desenvolvendo sensores que são capazes de enxergar, né, são capazes de observar e podem ser usados inclusive em satélite a luz infravermelha. Acompanhe no VT. Meu nome é Paulo Rappel. Eu sou físico, formado pela PUC de São Paulo. Eu tenho mestrado e doutorado. Eu comecei a trabalhar no INPE em 1984. Esse daqui é o laboratório de MBE. A palavra MBE vem da sigla em inglês que significa epitaxia de feixe molecular. Então, a palavra epitaxia, ela deriva do grego, onde a palavra ep quer dizer camada e taxi refere-se à ordenação. No fundo, o significado é uma sobrecamada ordenada. É o que na verdade é feito nessa máquina. Então, essa máquina, ela é uma máquina importada, que ela foi adquirida no INPE, pelo INPE em 1995. Ela se destina à deposição de filmes cristalinos sobre monocristais, que a gente chama de substrato. O substrato que normalmente se usa aqui é o fluoreto de bário, o monocristal de fluoreto de bário.
mas pode-se usar outros substratos, como por exemplo silício. Um monocristal de fluoreto de bário, ele é clivado momentos antes de ser carregado, de ser levado ao sistema. Aqui eu tenho um cristal de fluoreto de bário. Então, eu aplico um golpe de martelo aqui, gentil, e separo o fluoreto de bário. O próximo passo é fixar o substrato no porta-amostra. Depois de preso, o porta-amostra é levado para a câmara de introdução do equipamento. Essa câmara está em vácuo. Para eu abri-la, eu preciso pressurizar, mas não quero pressurizar com ar. Eu vou pressurizá-la com nitrogênio gasoso. É o porta-substrato, onde o substrato de silício é fixado. Ele é transferido por estas hastes magnéticas, onde eu tenho um movimento solidário. Eu mexendo aqui, a haste interna também responde ao movimento. Eu transfiro então o porta-substrato com o substrato para a câmara intermediária, onde ele sofre a degasificação. Depois disso, o porta-substrato é transferido para a câmara principal. Então, o processo de epitaxia acontece nesta câmara aqui. Produz-se a película sensível ao infravermelho, estuda-se as propriedades físicas dessas películas. Elas têm potencialidade para o desenvolvimento de sensores infravermelho para dispositivos optoeletrônicos. Essa é a grande motivação da pesquisa. Então, é interessante, porque se, por exemplo, o satélite estiver passando na face escura da Terra, ele consegue fotografar como se tivesse a luz do Sol, entendeu? Por quê? Por causa dessa propriedade da emissão de radiação infravermelha pelos materiais. Então, o sensor conseguiria... Sim, consegue fotografar, isso é um grande ganho. Bastante interessante. Já fez separação de flúor com flúor ou alguma outra molécula? Não, ainda não fiz isso. Não, nunca tentou? Não. Desculpa a brincadeira, viu? Muito obrigado por ter nos atendido. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Aposentado, continua trabalhando voluntariamente. Como é que é isso, ser voluntário de pesquisa no Brasil? Isso foi uma maneira que o nosso diretor, recém-possado, achou de como manter alguns pesquisadores em áreas sensíveis. Então, foi feito esse programa onde você faz um contrato de 2 anos, acho que deve ser renovado, ainda não tenho ideia, mas nesse contrato você faz um plano de trabalho onde a comissão, uma comissão dos laboratórios analisa esse trabalho e, se aprovado, então você continua na área, dando suporte àquela área para que aquilo simplesmente não desapareça. É remunerado? Não. Quantos nessa situação, trabalhando de graça, você acha que tem no INPE mais ou menos? No INPE não sei. Eu sei que no laboratório de plasma tem pelo menos umas 3 ou 4 pessoas, só no plasma. Agora, no INPE todo eu não tenho esse número. Não é a primeira vez que a gente fala dessa situação. Todos os laboratórios que a gente visita, não somente no INPE, tem funcionários aposentados, apaixonados pela pesquisa, trabalhando gratuitamente. E fica aí o recado para o nosso Ministério da Ciência e Tecnologia, nosso ministro Marcos Pontes, né, que com certeza está nos assistindo, fazer um concurso público
e atender aí a comunidade científica, fazer um planejamento, pelo menos, de reposição de mão de obra, ou então anunciar publicamente que isso não é mais a prioridade no Brasil e, né, vamos partir para outra coisa. Isso. Muito bem, todo o nosso conteúdo de internet disponível aí no canal do YouTube Brasil Consciência, também no Facebook, Rádio CT, Brasil Consciência TV. Você que nos acompanha, continue assistindo. Você que não nos acompanha, assine o nosso canal. Nós voltamos em uma semana com mais um programa inédito sobre o trabalho científico produzido no Brasil. Até lá, um abraço!